bem-vindos a mais um podcast Vida de Nutri. A ideia é apresentar para vocês nutricionistas com trajetórias incríveis e únicas, porque a vida de Nutri é cheia de desafios e alegrias e experiências próprias que devem ser compartilhadas. E hoje eu recebo aqui a minha queridíssima amiga, diva da nutrição, professora Sônia Tucunduva Felipe. Professora, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Coisa boa estar junto com você e poder falar para esse monte de gente que está nos escutando. É isso. Por isso que antes eu faço questão de ler brevemente o seu currículo. A professora doutora Sônia Tucunduva Felipe é escritora, docente, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde também foi professora associada com mestrado e doutorado. Presidente da Associação Paulista de Nutrição, foi também vice-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas e recebeu importantes prêmios na área da saúde e nutrição. Entre eles, as 100 mais influentes na área de nutrição e saúde, Prêmio Saúde da Editora Abril, destaque na área acadêmica pelo CRN3, e orientou mestrados, doutorados e pós-doc de alunos de iniciação científica, inclusive. Coordena na editora Manoli e a coleção Guias de Nutrição e Alimentação, estão todos aqui, com mais de 10 livros publicados, e a tabela Tucunduva, que faz parte da vida da Nutri, né? E o software virtual Nutri Plus Web, além, óbvio, de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Feitas devidas apresentações, professora, eu sempre já te perguntei isso algumas vezes, né? E a história é sempre inspiradora. Conta pra gente como que você... por que a nutrição te chamou a atenção? Como que você virou nutricionista? Bom, primeiro é um prazer, né, Carol? Eu acho que a doutora Carolina Pimentel foi minha orientanda, trabalhamos em parcerias com os livros e a gente continua caminhando junto e crescendo em vários momentos, porque nós duas somos, além de curiosas, assim, uns seres humanos muito especiais, eu acho, e ela também acha. Então, quando eu procurei a nutrição, é porque eu gostava desse contato com o ser humano e com a parte de alimentos. Então, talvez a única carreira que houvesse naquela época que pudesse me levar a esse contato era a nutrição. Mas numa época em que você falava ser nutricionista, todo mundo entendia recepcionista, né? E aí você tinha que explicar o que era nutricionista, onde se formava, quantos anos levava. Eu sou de uma turma na época, em período integral na Universidade de São Paulo, então a gente estudava muito, era muito diferente. E quando eu me formei, eu já sabia que eu queria a área de saúde pública, porque eu já me envolvia em políticas estudantis, eu já tinha esse lado de fazer programas sociais e nutricionais, enfim. E, na realidade, como tudo que é novo, fui uma das pioneiras nessa área de trabalho e uma coisa assim muito desafiadora, né? Mas que me trouxe muita experiência, muita alegria, muita vontade de trabalhar e colocar as coisas que a gente aprendeu logo na faculdade, já queria pôr nos programas, enfim. Então, a minha primeira incursão mesmo foi na área de saúde pública, no trabalho com populações, Carol. Eu acho que... E daí para frente a coisa foi rolando, né? A gente foi me aperfeiçoando, fiz a pós-graduação, porque aí também já dá para perceber que a graduação sozinha não era suficiente. A gente precisava complementar, e ainda mais que eu trabalhava na Secretaria da Saúde, numa equipe multidisciplinar. O que significa isso? Trabalhava com médicos, com enfermeiras, educadoras, os médicos de diferentes especialidades. Então,
eu precisava ter um suporte para poder ter um trabalho de igual para igual, né? Então, eu era a coordenadora da área de nutrição, mas trabalhava com materno-infantil, com fisiologia, hanseníase, enfermagem, enfim, todas as outras especialidades da área da saúde. E daí para frente foi um trilhar. Essa experiência de estar, né, dessa conversa também entre as áreas, mas principalmente no universo acadêmico, dá para a gente, né, tá dentro de um hospital, dentro da universidade, um ambulatório dentro da universidade, uma secretaria vinculada também, dá justamente essa discussão multidisciplinar que é, eu acho, professor, que é uma das coisas que mais desenvolve a gente também profissionalmente. Ter que, né, primeiro, esse compartilhamento de informações por diferentes especialistas e trazer essa responsabilidade de ser a especialista na sua área dentro dessa roda, né? E uma coisa que me chamava a atenção é que a gente deveria ter esse papel na equipe, mas sem medo, porque há espaço para todos, dependendo da competência de cada um. Então, não há por que brigar por espaço, né? Isso se vale para todas as áreas de atuação do nutricionista, na clínica, na comunidade, na empresa. Quer dizer, todo mundo tem o seu espaço, desde que você consiga conquistar através do seu conhecimento. Eu acho que uma época, né, em que eu vivenciei, em que a liberdade de voar, né, voar no sentido figurado, mas em qualquer horizonte, e também a liberdade de pousar onde o coração quisesse. Então, eu tinha essa possibilidade de sair voando, fazer o que eu achava que devia ser feito, e dali para frente melhorando cada vez mais essa atividade em que eu estava envolvida, né? Porque essas transformações todas, né, Carol, elas são atos de coragem. Cada vez que a gente vai dar um passo no sentido de se transformar, de melhorar, de progredir, você está construindo a sua vida naquilo que você sonhou. Pode dar certo, pode dar errado, mas eu acho que a gente sempre tem que pensar que vai dar certo. Né? Com certeza. Esse otimismo aí sempre norteou a minha vida, então toca em frente, né? E fazer verificações contínuas, né? No sentido de olhar para trás, rever a sua trajetória e verificar o momento que reavaliar, né? Reavaliar sempre, exatamente. É. E as suas contribuições com todos os estudos, né, para informar a população sobre o hábito alimentar, né, a formação dos grupos dos alimentos, tudo que deu origem a ferramentas importantes para a gente da nutrição utilizar no aconselhamento nutricional, né? Então, aquele papel do nutricionista em raiz, eu digo, porque é independente da sua área, do caminho que você vai, né? O que nos une, o que nos torna comum em todas nós da profissão isso, né? Utilizar deste todo o conhecimento para aconselhar, de certa forma, a nutrição. Então, aí eu acho que eu poderia dividir em 2 ou 3 partes, mas na sequência eu recebo uma oportunidade de ir para a Universidade de São Paulo com essa bagagem que eu trazia da área de serviço. Então, eu trabalhei muitos anos em programas, em atendimento, não diretamente, mas fazendo toda a ferramenta, todo o instrumental para que quem estava lá na área de unidade básica, que se chamava Centro de Saúde, pudesse passar para a população de uma forma, com uma leitura mais facilitada, né? E a partir desse momento, na universidade, com essa bagagem toda, na época da graduação, eu detestava a cozinha, né? Eu não tinha essa habilidade, nem tinha esse gosto, nem nunca ninguém me passou isso de uma forma agradável. E aí, quando eu chego na faculdade, a única disciplina disponível que eu poderia contribuir era a técnica dietética.
E aí eu falei, pronto, estou ferrada, para não falar outro verbo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, olha, se isso está vindo para mim, é porque eu tenho alguma coisa a acrescentar. E eu consegui transformar a visão dessa disciplina, não só para os alunos, né, para os acadêmicos, mas para mim mesma. E isso foi muito legal, porque daí saiu a tabela, saiu o programa, saiu meu primeiro livro de TD, que não tinha, né, era só um livro da Liselotte Ornelas, antigo, né, de uma abordagem diferente. Então eu falei, olha, o desafio se transformou numa coisa muito boa para mim. Isso E é aí, muito juntando inspirador. essa academia, essa formação de alunos, essa possibilidade de trabalhar os alimentos de uma forma diferente, com respeito, né? Com dignidade, com ética, com ciência. Aí foi uma coisa que também evoluiu, né? Os alunos se lembram, às vezes eu recebo alguma mensagem com saudade dos nossos projetos em técnica. A gente desenvolvia na disciplina um projeto que era apresentado ao público, era aberto. E para isso eu fazia um júri de excelência, convidando vários nutricionistas ou não, e isso foi uma época muito gostosa também, muito boa. Ai, você contou e foi um filme também. Eu lembrei das minhas aulas e lembrei que o início também da minha carreira foi como docente, né? E por algum momento eu também, dentro da disciplina de composição de alimentos, porque a gente ensinava o conteúdo de nutrientes por meio das fontes alimentares divididas nesses grupos. Então, o fechamento dessa disciplina também eram seminários que tinham júri, porque eu aprendia isso com você, então eu replicava também. Eu acho que é o que a gente hoje precisou reinventar. Imagina um ensino, né, dessa interação toda prática, agora assim, porque foram 2 anos dessa forma, né? Eu me perguntei bastante sobre isso. Mas assisti uma aula prática na pós-graduação esse final de semana e foi legal. Você representa, você consegue ver, você não põe a mão, né? Mas isso a gente vai voltar. Vamos aproveitar e fazer um intervalo na nossa conversa, professora, porque depois eu quero. A gente conversou sobre o passado, agora eu quero o presente, né? E agora eu quero entender o que você acha da nutrição do futuro. A gente já volta. Aprender, estudar, pesquisar são ciclos virtuosos que sempre fizeram parte da minha vida. Eu sempre acreditei que para ser uma profissional altamente qualificada era preciso investir em educação. Mas não basta ter só essa fome, essa vontade de querer estudar. É preciso que essa informação seja acessível e baseada em evidência científica. Por isso eu resolvi criar o Centro de Estudos em Nutrição Avançada. Uma plataforma que, de um jeito leve, descontraído, tem a pretensão de levar até os estudantes e profissionais de nutrição um conteúdo atual, relevante e baseado em ciência. Então, não deixe de acessar o site carolinapimentel.com.br, fazer a sua assinatura e ter acesso a esses conteúdos em primeira mão. Professora, então, hoje, qual você acha que são os maiores desafios e oportunidades que um aluno de nutrição que se forma hoje tem, comparando talvez com o que você tem visto aí ao longo da sua trajetória? Eu tenho muita facilidade no trato com o jovem, né, Carol? Tanto que uma das áreas de pesquisa que eu gosto também é a adolescência. Eu acho que é uma janela de oportunidade nessa efervescência hormonal que eles vivem, de conseguir se aproximar. Então, eu acho que o jovem hoje, o aluno, o graduado, às vezes a gente tem gente na graduação até com mais idade, né, Carol? Me lembro de alunas suas, já donas de casa, mães, né? Um público um pouco Sim. diferente da Universidade de São Paulo, mas
sempre na busca do conhecimento, do aprimoramento e de um sonho, né? E eu sempre vejo assim que a gente que inspira pessoas deve ter um cuidado muito grande com o nosso comportamento, com as nossas ações que podem levar alguém a ser nutricionista porque te conheceu ou porque viu, né? Eu sempre perguntava para os alunos por que você está aqui? E às vezes as respostas eram referência a pessoas que eles tinham conhecido antes e que inspiraram. Por isso que eu acho que a gente tem que ter sempre presente essa questão da inspiração e passar muito entusiasmo, muito que a gente seja visionário mesmo, sabe? Eu acho que não adianta puxar para trás, é sempre para frente, né? Com Concordo. colocação de novos assuntos, com desafios, provocações. E esse aluno, obviamente, ele vai ter dificuldades, mas ele também vai se inserindo nessa nova forma. Por exemplo, a pandemia foi um exemplo, né, que desafiou a todos nós. E agora eles vão ter que se formar tendo faltado um pedaço da presença física, mas que vai ser compensado e que, no fundo, vai dar tudo certo, né? Acho que são coisas não esperadas, mas que podem ser superadas, né? Concordo, eu acho que a gente sempre vai ter uma situação que vai precisar correr atrás de determinada forma, né? E, Verdade. e é isso, eu concordo também quando a gente tem que ser uma pessoa mais positiva, né? Porque resiliência já é o caminho. Resiliência no início da carreira, então, eu acho que é fundamental, porque a gente ainda está até patinando na área que vai atuar, ou às vezes está ali agarrando uma oportunidade que apareceu sem necessariamente ter refletido sobre que área da nutrição se especializar, por exemplo, né? Quantos alunos eu recebi na minha sala que vinham me dizer, professora, não é isso que eu quero. Aí estava assim, no último semestre, né? Eu falava, querido, querida, faz assim, ó, termina, que falta só um semestre. Pelo menos você gradua, tem uma forma de ganhar seu dinheiro se você precisar, mas não desiste agora, dá uma chance para você, né? Porque é uma idade que eu estava te falando, né? É tudo muito efervescente. Então, uma hora quer tocar flauta, outra hora vai ser atleta de triatlo, outra hora. E tudo isso a gente tem que saber conduzir, né? Porque só a família às vezes não dá conta, né, Carol? Só amigos também nem sempre são, às vezes sim, mas nem sempre são as melhores influências. Então, a referência de um professor, de alguém que tem uma cabeça um pouco mais. Pouco, né? Porque nem sempre esse professor tem uma cabeça muito boa, mas poderia ser uma pessoa de aconselhamento, de fazer uma monitoria, enfim, de ter Claro, é o papel da. né? É Porque quando sai, né, Carol, e vai trabalhar, ele tem que captar paciente, tem que fidelizar, tem que acolher, né? E todos essas ações, às vezes a faculdade não te prepara muito para isso, né? E você tem que aprender isso na prática. É com medo, é com borboletinha no estômago, mas a coisa vai e você consegue influenciar e modificar comportamentos ou adotar condutas melhores, enfim. Eu acho que esse planejamento da vida futura é uma coisa que deve ser feito dia a dia, passo a passo. Não adianta pensar muito lá na frente, não. Vamos vivendo, né? O que é isso, possível. exatamente, o dia a dia, né? O dia a dia. E encontrar nas atividades do dia a dia, na profissão, o que se faz com mais vocação, né? O que se faz com mais amor, o que se faz com mais vontade. E ir trilhando aí o caminho a partir disso, né?
e não sei, como você colocou, professora, as coisas não são rígidas, pelo contrário, elas são bem flexíveis. Então, às vezes, a gente estava exercendo algum tipo de atividade que naquele momento era suprir ali as nossas necessidades vocacionais, e de repente agora você começa a ter interesse por outra coisa, por outra visão, por outra área. Reinventar a carreira a todo momento também é legal, né? Porque, né, Carol, as pessoas, há um tempinho atrás, não faz muito, era a coisa da nutrição no esporte. Tinha que todo mundo fazer essa nutrição, ia para a academia, ia para o consultório, queria captar pessoas para poder fazer os treinos, os planejamentos alimentares, essa coisa. Hoje você vive numa realidade muito diferente, né? Nós estamos na tela. Então, quem sabe hoje o nutricionista quer ser um influencer, né? Como ele vai ser um influencer capacitado e com conteúdo e com ciência, eu acho que ele pode trabalhar muito melhor do que um blogueiro que não tem conhecimento. Então, as realidades são diferentes. Você tem que se adaptar a essas novas oportunidades que surgem. Nunca deixar passar, entendeu? Eu acho que vai atrás do conhecimento, procure suas ferramentas, mas não fica parado, pasmático, achando que as coisas vão cair no colo. Não vão. Não, é verdade. Agora eu fiquei também refletindo. Eu precisei ir para as mídias sociais. Foi uma coisa, um movimento que eu senti do coletivo, né? Não tinha como eu não ter uma presença em mídia social, mas isso eu, né, imaginando. E como eu, milhares de outros nutricionistas, e uns fazendo das mídias sociais hoje a principal fonte de remuneração, de trabalho, de tudo isso. Então, eu fico impressionada porque a gente, professor, a gente não nasceu com o Instagram. Não. A geração já nasce em mídias sociais. Foi para lá e ainda conquistou, porque tem profissionais fazendo coisas muito bacanas, levando a informação. Hoje é a tradução dessas ferramentas de aconselhamento, né? E mesmo a possibilidade da gente agora fazer os congressos, né, à distância. Então, nós estivemos no congresso recentemente, né, a Carol também estava, foram 9.000 inscritos, quer dizer, quando que em presença física a gente juntava 9.000 pessoas? Quando muito, 2.000, 3.000. Já cheguei a participar em congressos com 4, mas 9.000, olha a possibilidade de atingir pessoas, né, no Brasil inteiro, sem deslocamento. É a mesma coisa? Não, não é. Esse social falta, né? Eu sinto falta, mas o conhecimento é elevado. Exato, então você abriu uma possibilidade. Atingir pessoas, né? Agora, eu só queria lembrar, Carol, que está muito engraçado assim, o lado do aluno e o lado do professor, né? O professor dá aula para o monitor, às vezes para um totem numa sala de aula, né? E vê o aluno abrindo que ele está lá, mas na realidade ele não está. E vice-versa, né? O aluno abre, dá um oi e fecha e vai fazer outra coisa, né? Então, porque quer assistir a aula gravada no momento em que ele pode. Não vou julgar nenhum lado, nenhum outro, mas essas oportunidades elas devem ser aprofundadas, né? Então, se você não está no momento presente, mas vai assistir depois, faça isso com profundidade, né? Explore o máximo, porque coitado daquele professor, ele passou um tempo preparando aquela aula, enfim, para passar um conteúdo melhor possível. Então, vamos ver se há uma compreensão melhor ajustada aí entre o aluno e o professor que está do outro lado da tela, né?
Ah, sim, olha, bom, eu aplicando aqui os meus conhecimentos em medicina do estilo de vida, já recomendo, coloca um fone do ouvido e faça uma longa caminhada, por exemplo, mas a gente tem que usar isso ao nosso favor, da melhor forma, né? Aham, Então, verdade. olhar sempre como, opa, posso ganhar, eu posso ganhar com isso, né? Posso olhar para uma coisa mais positiva. E aí todo mundo ganha, porque o professor quer ensinar, né? A nossa alma quer falar. E a gente tem essa vocação, né? Então, Como a gente estava às falando. vezes você fala, frustra um pouco, porque será que estão me ouvindo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas fala assim mesmo, né? Agora, o aluno tem um pouco de compaixão também, e dê uma assistência, liga lá de vez em quando e fala: Oi, professor, estou aqui. Ah, isso é legal, quando a gente vê câmeras abertas. É, Ai, professora, adorei o nosso papo. Tinha um monte de coisa que eu ainda queria perguntar para você, para a gente discutir inovação, sustentabilidade, resgate de receitas ancestrais, mas eu não vou queimar cartucho, então, porque daí eu tenho oportunidade de continuar com você essa conversa em outro momento. então, e eu acho que de toda essa experiência, esse momento que a gente viveu agora, é reflexo daquilo que a gente faz nos livros, né, Carol? Toda vez que aparece um assunto interessante, um nicho de mercado ou uma demanda, aí desencadeia o processo de organização de livros da coleção, que eu trabalho com a editora Manoli, está saindo agora o de vegetarianismo junto com as minhas parceiras, Caroline e Márcia, e que essa nutrição, ciência que a gente faz com paixão, né, tenha muita esperança e que vocês percebam que tudo é possível quando a gente faz com carinho, com amor, com paixão, né? Eu tenho minha reverência com os nutricionistas que já nos antecederam, torço pelos que estão na trajetória e desejo, assim, uma carreira linda para vocês que estão aí no meio do caminho. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, professora, a gente que agradece. Façam parcerias, porque, olha, eu sempre falo que você é minha fada madrinha, né, professora? Mas tem uma expressão que você fala que eu gosto muito. Qual é? Gruda? Gruda em mim que você brilha, né? Então agora vocês podem usar essa expressão com a Carol. Gruda nela que vocês vão brilhar, tá? Ai, Beijo, gente. professora, Muito você é obrigada. muito querida. Pessoal, esse foi mais um podcast Vida de Nutri, agora com a presença da professora Sônia. É claro que vocês aproveitaram muito e eu quero saber o que vocês acharam. Manda aqui esses comentários e mais curiosidades também. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.